Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos Martins e Pura Moreno, é isso aí. E vamos juntos, vamos para mais uma aula, já estamos quase concluindo a unidade 1, viu? Valeu então? De olho na tela, aula 22.1, gramática, ainda estamos na parte da morfologia. Agora, classe de palavras variáveis, parte 1, porque vamos ter classe de palavras parte 2. Ok, e eu vou pegar a caneta ela não vai fazer eu passar aqui o mico de novo. Habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos de pontuação e outras notações para a produção textual e desenvolvimento da linguagem. Ok, então você aí vai identificar ao final desta aula, tá? Todas essas questões envolvendo aí o domínio para uma boa produção textual e também oral ou escrita, né? Árvore do conhecimento, trazendo o tema da aula. Classe de palavras variáveis. E vocês? Sabem identificá-las? Por que são variáveis? Variáveis. Então, fiquem ligadinhos. Variáveis. Aposto que esse aluno tá igualzinho a professora aqui. Variáveis. Variáveis. Relaxa, amadinha, que a gente vai começar com texto cidadezinha qualquer. Preste atenção que aqui você vai identificar algumas palavras que fazem parte, todas fazem parte da classe de palavras gramatical, tá bom? Vamos lá. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! De quem será esse poema? Nada mais é do que Carlos Drummond de Andrade. Exatamente, aqui vocês vão observando, hein? Um outro. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esqueci desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Bem, os dois textos aí iniciando a nossa aula de língua portuguesa, já para chamar a atenção, esses dois gêneros, poesia, como sempre língua portuguesa aí, trazendo já de início esse contato, né, com os gêneros textuais, beleza? Então, os dois gêneros aqui, poesia e trazendo aí, claro, exemplos de classes gramaticais, porque estamos ainda lá em morfologia, naquela parte da gramática que estuda isoladamente as palavras, valeu? Muito bem, então falamos aí sobre quem mesmo acabamos de declamar, né, aí essa poesia. Vamos conhecer de quem agora? Sobre o autor. Carlos Drummond de Andrade, Itabira, 31 de outubro de 1902, foi o seu nascimento. Faleceu no Rio de Janeiro, dia 17 de agosto de 1987. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, embora sua obra não se restrinja a formas e temáticas de movimentos específicos. Temos mais aqui então, olha lá. Os temas de sua obra são vastos e aí empreendem desde questões existenciais, quase não sai, como o sentido da vida e da morte, passando aí por questões cotidianas, por questões familiares e políticas, com a utopia socialista, dialogando sempre com correntes tradicionais, tá? E contemporâneas de sua época. As características formais e estilísticas de sua obra também são vastas, destacando-se por vezes por dialeto mineiro. Algumas das suas obras aqui.
Confissões de Minas, Contos de Aprendiz, Passeios na Ilha, Cadeira de Balanço, Moça Deitada na Grama. Isso daqui são as prosas. Prosas, né? É um gênero, assim, bem bacana, porque a maioria, você vai perceber, estudante, durante as aulas de literatura, que nós vamos ter aí os poetas produzindo um gênero como prosa, gênero como poesia, né? Gênero como dramaturgia, né? Que é o texto teatral, ok? E também ode, e assim de acordo com o período literário, tá bom? Vamos lá, olha aí, agora a produção dele, outro gênero, que é poesias. Alguma poesia, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, poesias, A Rosa do Povo, Poesia Até Agora, Claro Enigma, Viola do Bolso, Fazendeiro do Ar e Poesia Até Agora, poemas, A Vida Passada a Limpo, Lições de Coisa, Boi Tempo, Menino Antigo, As Impurezas do Branco, Discurso da Primavera e Outras Sombras, O Corpo, Amar se aprende amando. Então, pelo título aí das obras, né, tanto na poesia como na prosa, você já percebeu aí a temática que Carlos Drummond aí utilizou para a sua produção literária, conforme a gente pontuou anteriormente, ok? Muito bem, então cada autor tem o seu estilo, né? Tem aí temas específicos que gostam de abordar, beleza? Ok, então depois da gente fazer essa leitura atual, né? Nós vamos fazer o que, Amadinha, agora? Vamos adentrar a temática da aula, não é isso? Exatamente. Como vocês viram os dois poemas de Carlos Drummond, ele trabalhou bastante com as classes gramaticais. Ah, mas se você esqueceu aí das classes gramaticais, Amadinha, olha só, 10, né? 10. São 10 classes, ó. Vamos lembrar? Tem substantivo, Adjetivo, artigo, pronome, preposição, interjeição, verbo, advérbio. conjunção. Temos E também... aí? Olha só, e muito mais, Amadinha. Esqueci. Ó, lembrando lá, quando eu falo assim, casas entre bananeiras. Gente, só aí são 3. Já. Tem um substantivo, tem, Casas, olha aqui, ó, casas, olha aqui, entre... Aí. Entre é o quê? Preposição. Ligando aqui e o substantivo, né, a outro. bananeiras é o quê? E aí? Também Substantivo. substantivo. Mas, Amadinho, calma. Muita calma nessa hora. E vamos lá. Vamos começando a nossa aula, né, Purinha? Legal, vamos embora falando já que essa temática da aula está ali na parte da gramática, que é a morfologia, tá bom? A morfologia, ela estuda, né, a respeito da estrutura. Lembra que nós tivemos aula específica sobre a estrutura das palavras? Pois é. Então, a morfologia estuda a estrutura das palavras, a formação das palavras e a classificação das palavras. Essa aí é a função da morfologia. Então, para você gravar na mente e no coração, estudar morfologia significa estudar isoladamente as classes das palavras, as classes gramaticais. Beleza. Vamos aqui recordar que as 10 classes gramaticais têm uma subdivisão. Essas 10 classes, elas podem ser variáveis, vou escrever bem aqui, variáveis, né? E também invariáveis. Tá? Por quê? Porque você vai... E automaticamente, se você pensar nas 10 classes, você vai ver que tem uma palavra, tem uma classificação aí que ela não varia de jeito nenhum. Ela não modifica, não tem como modificar, né? Você já pensou aí qual é? Nem todas elas conseguem modificar. Quando a gente fala modificar, né? Por quê? São aquela palavra, flexão, né? Então, temos classes gramaticais que não sofrem flexão. Por isso, as 10 classes gramaticais, elas foram divididas assim, ó, em variáveis e invariáveis. E nós vamos falar hoje sobre as variáveis. Vamos saber quais são elas, tá?
Vamos embora. O termo que encerra uma palavra ou sucede o seu radical e o número responsável por nos informar a respeito de gênero, número, tempo, modo, pessoa é classe gramatical. Olha aí, pronto. É isto que corresponde à questão da flexão. Então, essas 10 classes gramaticais não são todas que têm aí essa flexão em gênero, em número, em tempo, em modo, pessoa. Não, tá? Apenas as variáveis. As invariáveis não sofrem flexão, ok? Então, como você pode aí concluir? Vamos lá. Qual é a sua conclusão sobre o que a morfologia estuda? Olha só, se você disse os morfemas, acertou a questão daqueles pedacinhos que vão formar, que vão fazer parte das palavras. E cada palavra que a gente for estudar vai fazer parte de uma classe gramatical, tá certo? Beleza. Então, os morfemas, né? Vamos agora aqui à nomenclatura conceitual que utilizamos nas aulas sobre aí a formação das palavras, né? E vamos utilizar porque agora o nosso aluno ele é da NASA e ele já entendeu, assimilou o conteúdo e agora vamos dar continuidade, beleza? Então, os morfemas, eles são responsáveis por informar, né? Por nos informar o quê? Quando você olha para uma palavra, você vai agora, com esse olhar clínico, entender que aquele morfema já vai te dar aí a posição, a classificação daquela palavra. Se ela é variável, aonde está, né? O que foi que ela variou, ou como foi essa construção. Então, são os morfemas que vão te informar isso. Por quê? Porque os morfemas, olha lá, é responsável por dar essa informação se a palavra sofre flexão. Se ela tem flexão, é claro que ela vai se flexionar em gênero. Gênero masculino ou feminino. Beleza. Também ela vai se flexionar em número singular ou plural. Como no exemplo primeiro, se ela for flexionada em gênero masculino ou feminino, porque não pode ser as duas coisas, né? Ou é masculino ou feminino. Olha aqui o exemplo. Por exemplo, nós temos aqui a palavra amigo, o termo amigo. O que aconteceu? Observem aqui que nós temos aí o morfema, né? O final, a desinência, tá? A desinência nominal. Né? Nominal. Vamos lá. Vamos aqui o, né? Desinência nominal. Amigo, pronto. Então, esse morfema nos indicou já essa classificação dessa palavra no gênero masculino. Mas, se ela está no masculino, ela pode ir para o feminino? Pode. Tanto pode que olha aqui o exemplo. E como é que ficou? Amiga. Amiga. Beleza? E assim, também quando ela se flexiona em número, ela pode ficar no singular, como também ir para o plural. Exemplo, o mesmo substantivo aqui, a mesma palavra como exemplo. Agora mudando, né? Flexionando em número. Amigo no singular, né? E agora vai flexionar para o plural. Amigos. E ficou amigos. Aí o S marcando a pluralização, a pluralidade. Beleza. Ok, então, vamos lá. Também os morfemas nos indicam o tempo e modo de um verbo. Tempo e modo, apenas as palavras que indicam aí o verbo, tá? Ação, nada de pensar que substantivo vai ter modo e tempo. Adjetivo, não. Falou em tempo e modo apenas aí em relação ao verbo, ok? Por exemplo, ajudei. Quando eu falo ajudei, você vai perceber que é uma ação que já foi ocorrida, que já aconteceu. Então, está indicando aí um tempo. Que tempo é esse? Passado. No caso, uma ação que foi causada no passado. Aí o pretérito perfeito. Aí você fala que modo? O modo indicativo, né? Modo indicativo, que indica a certeza. Ok. Então, olha a desinência do verbo ajudei, ei, né? Ei, já indica passado.
Também o verbo ele pode se flexionar em número, né? E pessoa. Vamos ver no exemplo? Ajudaram. Que, ó, está na terceira pessoa do plural, né? Eles ajudaram. Então, ó, tá marcando aí. Tá no plural, o número, e pessoa está terceira. Ok. Vamos lá. Agora, primeira classe gramatical aqui, propriamente dito. Primeiro não, a segunda que nós já exemplificamos com o verbo, né? Vamos aqui, substantivo. Com o nosso texto imagético, como sempre, para te ajudar, aluno, a ter aí esse conceito bem organizado e não ter dúvida em relação a isso. Você olha para esses objetos, automaticamente você sabe o nome de todos. Sim ou não, Madinha? Com certeza. Nós temos o que aqui? Olha, esse aqui. Ó, uma agenda. Aqui. Óculos. Aqui. Camiseta, tem notebook, tem câmera fotográfica, xícara. Então aí, Amadinho, o que você vai perceber? Você vai, poxa, tudo que está ou que estão ao nosso redor recebe o nome. Então, se recebe o nome, você já vai perceber que é o quê? Um substantivo. Beleza? Olha, então a classe gramatical substantivo é aquela palavra que nomeia seres, que nomeia objeto, que nomeia fenômenos, que nomeia lugares, dá qualidades, nomeia as ações, entre outros. Então, tudo aquilo que pode ser nomeado é a classe gramatical substantivo que tem essa função, tá? Então, eles podem também ser flexionados, esse substantivo, ou seja, tudo que pode ser nomeado aqui, objetos, seres, lugares, podem sofrer flexão? Sim, pode sofrer flexão em gênero, masculino e feminino, em número singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Olha que legal, quantas situações em que essa classe gramatical substantivo consegue, né, modificar. Por quê? Olha só, se a gente fala camiseta, aí nós vamos falar em gênero, a camiseta, que não tem o camiseta, né? A camiseta, ok, beleza. Mas aí nós temos óculos, também não vamos, olha atenção, o óculos, os óculos, no plural, porque a própria palavra já está no plural. Tá, mas aí, computador, né? O computador, não tem a computadora, tá? Vamos assim, então, entender essas flexões. Nós vamos ver quais são essas palavras que podem ter essa modificação no masculino ou no feminino, no singular ou no plural, no aumentativo ou no diminutivo. Vamos então adiante. Começando aqui com o substantivo comum. Olha que legal. Refere-se a toda uma espécie, sem individualizar. Aí eu tenho cidade, garoto, país, rua, mulher. Pronto. Então, iniciando, por quê? Substantivo é uma classe, mas ela se subdivide, tá? Ela tem aí vários substantivos, várias classes que podem aí estar separadas, mas que fazem parte dessa classe maior, que é substantivo. E aí, então, esses substantivos, eles podem ser comum, né? Cidade. Cidade é um substantivo tem várias comum, cidades, né? Por quê? Porque dentro do país nós temos várias cidades. Ah, mas tem uma coisa que acontece. Quando você identifica cada cidade nomeando, aí você vai para outro tipo de substantivo. Que é aqui o caso do substantivo próprio, né? Que refere-se a um único ser especial. Ó, no caso aqui, Salvador, cidade. Salvador, cidade. Porto Velho. Aí, garoto, Antônio. Rapaz, Antônio. Professor, Antônio. Viu só? Brasil, Uhul! No caso, nosso país. Viva o Brasil! Avenida, Carlos Gomes. Então, E assim por diante. viram só como é bacana? Então, as classes gramaticais é isso. A morfologia, essa parte da gramática, estuda isso. Tá? Vem nos, fazendo com que a gente compreenda que, num primeiro momento, as palavras, elas em si têm uma carga significativa.
E aí o substantivo, essa primeira classe que nós estamos vendo, aqui uma a uma e sua subclassificação, beleza? Tá bom, nós também temos substantivos simples. O que vem a ser, né, esses substantivos simples? É formado por apenas uma palavra, ou seja, terá apenas um radical. Ah, legal. Então vamos colocar aqui porque o nosso aluno já tá da NASA sobre esse morfema, tá? Apenas um radical. Aí exemplos, aí trouxemos aqui casa, carro, camiseta, mar, flor, porta. Beleza, então lembrou? Simples, porque apenas um radical constitui. Vamos adiante. Substantivo composto. Formado por mais de uma palavra. Então, vai apresentar mais de um radical. Vou colocar até aqui o sinal de mais para lembrar dos nossos prof. Matemáticos, né? Mais de uma palavra. Aí eu tenho guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor, amor perfeito, água de colônia. Okay. Pé de moleque. Verdade. Beleza? Olha só, então, se nós temos aqui, a palavra é guarda-chuva, mas ela foi formada, né? Lembra? Duas palavras, então dois radicais diferentes. Exatamente. Ok, mais um substantivo agora, o substantivo concreto. Concreto, vamos lá, é só o que eu consigo pegar? Não, 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 não. Isso daí é lá no passado. Mas agora isso acabou, amadinho. Possui existência independente dos outros seres. Pode ser real, pode ser fictício. Olha, viu só como você ampliou agora o seu conhecimento sobre substantivo concreto? Porque a gente inicia os estudos com aquela orientação de que o substantivo concreto é aquela palavra que dá nome a seres palpáveis, né? Que a gente pode aí, no caso, pegar. Mas isso é porque a gente está na vida acadêmica de início, então vai colocando aí esse conhecimento devagar, paulatinamente. E agora as amadinhas aqui trazendo para vocês essa ampliação, ok? Substantivo concreto possui a existência, aquela palavra, né, que existe independente dos outros seres. Pode ser uma palavra real, o que indique, ou algo fictício. Por exemplo, flor, pedra, saci, Deus, fada, Pato Donald. Ok, olha só. E tanto é que saci existe? É um personagem fictício, então é um substantivo concreto. Ah, e pra mim, na minha memória, ele existe. De uma perna só, capuzinho porque, vermelho. Porque, querendo ou não, vem na sua a imagem. Já ficou, então, né? Tem querendo ou não, já tem uma imagem. Exato. A mesma coisa, Deus, professor, eu nunca vi Deus. Gente, mas você sente. Você então, crê. Pronto. Crê. Beleza, vamos embora. Substantivo abstrato. Depende de outros seres para existir. São as qualidades, características, sentimentos. Pronto, foca nessas 3 palavras e aí você corre pro abraço em qualquer vestibular do mundo. Substantivo abstrato, né? Aquele lá que indica qualidade, característica e sentimento. Ou seja, depende, né, do outro para existir do outro. Também. Porque, por exemplo, olha lá, olha aqui, ó. Já colocamos de início. Amor. Amor é uma qualidade? Amor é uma característica ou amor é um sentimento? Amor é um sentimento. Tá, ele sozinho vai existir? Qualidade. Não, depende de outro ser, de um ser concreto. A pessoa, né? Um ser humano. Ok, eu amo Johnny. Só que esse meu amor pelo Johnny, ele não vai nascer se, primeiramente, euzinha, a pessoa que vos fala neste momento, não existir primeiro, tá? Saudade, saudade. Oh, coisa boa é sentir saudade. E aí, a mesma coisa, é um sentimento. Sente saudade, né, a pessoa, e não, a não ser um ser imaginário. Nada a ver com isso, tá? Simplicidade. É igualzinho a nossa aluna Thalita. Ela é bem simples, né? Ilusão. Ai, gente, por favor, não tenham ilusão. Calma, pé no chão, tá? Sentimento também, substantivo abstrato. E raiva. Pela fé, esse sentimento vamos deixar de lado. Não é legal, causa aí rusga. Vamos lá, beleza. Opa, esse sim, né? Esse substantivo abstrato, ai, eu quero pra mim 1 milhão de vezes.
Felicidade. Esse substantivo representa a nossa professora Amadinha, porque pensa numa mulher feliz da vida, pode o negócio estar caindo, mas ela está feliz. E eu quero muito seguir como ela. Vamos embora. Outra classificação, substantivo primitivo. Lembram da aula lá da formação de palavras? Primitiva, o que quer dizer? Que originou, ó, vem o lobo e vem os substantivos derivados. Aí, lobisomem. Derivou de quem? Do lobo. Substantivo coletivo. Alcateia. Beleza? Assim, fechamos com esse trio, né, sobre a classificação dos substantivos, beleza? Agora, vamos falar dos substantivos, mas em um nível em que aquela palavra, ela tanto vai dar significado a um gênero como aos dois gêneros, tá? Quando a gente fala gênero, sempre em língua portuguesa, na parte morfológica, gênero singular, ou masculino e feminino, tá? Gênero masculino e feminino. Beleza. Então vamos entender sobre os gênero dos substantivos. Nós temos duas classificações. Primeiro, gênero aí biformes e uniformes. Pronto, vamos pontuar assim que fica legal. Os gêneros biformes, o que eles representam? Tem duas formas, ou seja, uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Como assim, Amadinha? Vamos pegar aqui, ó. Galo, galinha. Pato, pata. Então, duas formas. Uma para representar o masculino, outra para representar o feminino. E o uniforme? Somente um termo específico, né? Para os dois gêneros. Como assim? Uniforme. Vamos colocar aqui para vocês a palavra estudante. Estudante. Eu vou saber se é masculino ou feminino. Como que eu vou diferenciar? Trocando o artigo determinante anteriormente. Ou estudante a estudante. Ok, alguns substantivos, olha lá, alguns substantivos são uniformes quanto ao gênero. Nesse caso, referindo-se a pessoas ou animais. Aqui já está afunilando, olha lá. Vamos entender agora quais são esses substantivos uniformes. Comum de dois gêneros. O artista, a artista, o colega, a colega. Qual é a mudança? Só do determinante. Vou colocar aqui, tá? E o sobrecomum vai ter a mesma forma, tanto para o masculino quanto o feminino, e não vai alterar, não vai sofrer alteração no determinante. Eu falo a criança, tanto masculino como feminino, a testemunha ou cônjuge. E o epiceno, o que vai acontecer? A gente vai ter o acréscimo da palavra macho ou fêmea. Como assim, Amadinha? O jacaré macho ou jacaré fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. Tem que nomear com esses termos. Exatamente. Tá? Na questão assim de, vamos supor assim, ou mamão, fruta, ou mamão macho, ou mamão fêmea. Porque só o artigo não vai conseguir. Por isso que há essa classificação dos uniformes epiceno. Agora, nós também temos alguns substantivos que, variando em gênero, o que acontece? Eles mudam seu significado. Por exemplo, o cabeça, fala assim, Mazinho é o cabeça da turma, quer dizer que ele é o líder da turma. E também... quando eu falo a cabeça, Mazinho tem muita dor de cabeça. A cabeça do Mazinho dói o dia todo. Então, é a parte do corpo humano. Beleza, então, nesse caso, nós estamos exemplificando substantivo que varia só no gênero, tá? Que aí muda o significado. Simbora, minha cabeça está doendo. Nesse caso aqui, crânio. Tiago é o cabeça, aí é o líder. Ficou melhor?
Muito bem. Temos agora número dos substantivos. Quando a gente fala em número, mais de mais de um, né? Singular é um e plural duas ou mais, né? Duas ou mais, dois ou mais. Beleza, nesse caso, vamos aqui entender que nós temos também, tá? Olha lá, uma bola, né? E as bolas. É, tá? Uma bola e as bolas. Beleza. Plural, singular e plural. O substantivo também, ele tem um grau. Ele pode estar no grau aumentativo ou no grau diminutivo. E Nesse aí, caso, a imagem tá aí, ó. diminutivo e no grau aumentativo. Menininho, meninão. Grau normal, menino, né? Ok, aqui, vejam só. Nós vamos pontuar sobre esse grau, iniciando pelo grau normal. Toda palavra tem aí seu grau normal, né? Por exemplo, livro, né? O grau normal dele, tá? Só que também esse grau, ele pode ser, além de normal, ele também pode se flexionar num grau aumentativo. Quando ele se flexiona em grau aumentativo, ele pode ainda aumentar esse grau em sintético. Quando ele está no sentido sintético, é porque ele vai receber um sufixo. Então, fica depois do radical, não é isso? Então, olha aqui o sufixo, ão. Então, toda palavra que você for flexionar no grau aumentativo sintético, precisa receber esse sufixo ão. Também no analítico, ele vai ter essa flexão por meio da palavra, tá? Por meio de outra palavra. Olha lá, livro, grande, livro enorme. Então, outra palavra. Essa palavra também pode ir para o grau diminutivo. Nesse caso, temos dois também, o sintético e o analítico. No sintético, vai receber aí o sufixo inho. Livro, livrinho. No analítico, outra palavra. Livro, pequeno. Olha lá. Tá bom? Artigo, outra classe gramatical. O artigo define ou indefine um substantivo. Quando ele define, é porque nós vamos usar a classificação do artigo definido, né? E os artigos definidos são o, a, os e as. O e a no singular, os e as no plural. Nós temos o no feminino, masculino, a no feminino. Assim, os no masculino, as no feminino. Vamos ao exemplo. O ônibus chegou. Então, O ônibus, quando eu falo assim, o ônibus, já sabe que eu sei de que ônibus se trata, tá certo? Por isso que tá definido. O indefinido é assim, um aluno te chamou. Ou pode ser qualquer um aluno, não tá definido qual foi o aluno que chamou. Beleza? Ok. Indefinido, como já a professora explicou, né? Vamos aqui conhecê-los. Indefinido, um, uma, uns, umas, na mesma situação, singular e plural, ok? Observação sobre o emprego do artigo. Primeiro, o artigo determina o gênero e o número do substantivo. Pronto. Faça seu resumo aí bem direitinho. Segunda observação, os artigos podem aparecer combinados. Com quem? Eles podem combinar com a preposição, tá? E nesse caso, como vai ser essa construção? Preposição mais preposição em mais o artigo uma. Olha o exemplo. O menino, os meninos, a menina, as meninas. Vamos lá. Estava numa cidade grande. Então aí você vai perceber, numa é o em, preposição, mais o artigo indefinido uma. Ok? Vamos lá. Aqui um quadro para você, nós vamos deixar exemplos, né, de artigo definido mais a preposição, beleza? Então, a construção de ao, só que um para você compreender o quadro, a mais o. E assim os demais.
Temos também mais um exemplo, e aí, para você como pesquisa, teve dúvida, vem aqui na aula e busca agora os artigos indefinidos, mais a preposição na mesma ordem, em mais um, ok? Aí a gente transforma aqui, ó, num. E aí chegamos no adjetivo. O adjetivo é aquela classe gramatical que é top da galáxia, porque você usa ela toda hora, né? Você diz, ai, hoje eu estou linda. Você vai lá, as minas aí, né? Vão se produzir, se olha no espelho, ai, eu tô gata, eu tô linda, eu tô top da galáxia. É, ok. E é assim os meninos, eu tô o cara, nossa, eu tô o boy, beleza. Vamos ver aí então o que acontece. O que nós temos que falar sobre o adjetivo? O adjetivo, ele serve para caracterizar ou qualificar, indicar um estado, um aspecto a quem? Ao substantivo. Que substantivo? Então aqui, ó, eu posso falar assim, menino inteligente, mulher serena, moça sorridente, criança educada, amiga, mulher elegante, homem saudável, linda mulher e mulher amada. Eita, que só deu mulher um pedaço. Esse adjetivo, essa classe gramatical, ela também flexiona. Ela também se modifica para se adequar dentro aí da estrutura. Ela tem uma flexão em número e já sabemos como cantiga de grilo, singular ou plural. Por exemplo, muro alto. Aí, muro altos. Então, Viu? aí marcando a presença sempre pela desinência, tá? A desinência S. Em gênero, livro caro, casa cara. Olha só, o adjetivo vai fazer concordância com o nome. Beleza? Se eu tenho um nome masculino, é claro que quando eu for usar um adjetivo, vai ter que ser também no mesmo gênero. Belezinha? Ok, muito bem. E aí, um exemplo no caso normal. Paulo é alto. Agora falando do grau do adjetivo, né? Paulo é alto. Pronto. E vamos fazer no grau comparativo, que ele pode ser de igualdade, de inferioridade, de superioridade. De igualdade. Paulo É mais alto que Antônio. Ó, mais alto já aí não tá, que não é de igualdade. Aí tá sendo o quê? Superior. De superior. Houve uma troca aí. Vamos corrigir. Aí, de igualdade. Paulo é tão alto quanto Antônio. De inferioridade. Paulo é menos alto que Antônio. Então, você, se for mais, é superior. Se for menos, inferior. Se é tão quanto, de igualdade. Belezinha? Pronto, está corrigido, né? Tá ok. Superioridade, Paulo é tão alto quanto Antônio, ok? Vamos embora. Aqui a gente trouxe para vocês de uma forma bem sintética o grau superlativo, tá? Olha aí, superlativo, né? Para quem gosta aí do exagero, tá bom? O superlativo também ele pode ser absoluto e relativo. Quando ele for classificado como, ou seja, flexionado como absoluto, tem essas três situações aqui, ó. Vamos lá. Sintético. Sempre você vai usar no sintético o quê? O sufixo. Então, Paulo é altíssimo. O analítico, você vai usar uma outra palavra. Paulo é muito alto. Beleza? E agora o relativo. O relativo ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. Paulo é o mais alto da sala. Sempre fazendo uma relação. Aí de inferioridade eu tenho Paulo é o menos alto da sala. Vamos organizar aqui o nosso organograma, que na hora de digitar, algo saiu do lugar. Relativo, então nós temos de superioridade e inferioridade aqui, beleza? Pronto. Numeral, outra classe bem legal, eu gosto. Vamos lá. Numeral é a classe de palavra que indica a posição ou o número de um elemento. Por exemplo, primeiro, dezena, tá? E aí eles se flexionam também para poder concordar com o substantivo, com o adjetivo. E aqui a classe dos numerais, então, eles são classificados, né, em cardinais, ordinais, fracionários,
coletivos, multiplicativos. Vamos então adiante. Essa classe é bem legal. Os pronomes é aquela classe gramatical que substitui o nome, beleza? Então nós vamos ter pronomes do caso reto, pronomes do caso oblíquo e pronomes dos casos, no caso aqui, átonos, né? Falar em átonos, tá? Olha aqui o exemplo como fica. Desejo-te boa sorte. Faça-me o favor. Então, seguindo aí os nossos exemplos sobre átonos, tá? Outro pode ser tônico também. E aí nós vamos ver um exemplo com aqui o pronome tônico. A mim pouco importa o que dizem. E aqui nós temos alguns exemplos mais sobre tônico. Vamos aí, é uma cartela de exemplo em que nós temos aí pronome possessivo indicando o quê? Posse, tá? E eles também flexionam-se em número, que é singular e plural, tá? E aqui estão os exemplos dos pronomes possessivos. Temos aí os pronomes demonstrativos, né? E eles também sofrem flexões, tá? E podem ser também demonstrativos ou não, dependendo aí do contexto. Eles podem ser, por exemplo, tal ideia me espanta, né? Ou seja, essa ideia me espanta. Aqui comprei é inferior, quer dizer, aquela que comprei. Quero o de cima, quer dizer, aquele de cima. Pediram-me que voltasse, mas não o farei, ou seja, não farei isso, tá? E assim, você sabia? Estes livros e essas apostilas devem ser guardadas naquela estante. Então, o que acontece aqui? Vamos lá para quem tem dúvida sobre isso, para a gente encerrar a aula. Olha lá. Estes você vai usar quando estiver perto de quem fala, da pessoa que está falando. Essas perto de quem ouve. E naquela distante dos falantes. Muito bem. Então, assim, nós vamos dizer que nós temos os interrogativos. Eles também aí formulam perguntas, né? Variáveis e invariáveis, tá? Vamos aqui no exemplo. Quantos de vocês estudam diariamente? Quantos? Então, aí quantos? Eu posso dizer que pode ser quantas de vocês foram à festa quando eu estou conversando com uma mulher, né? Pode ser quantos ou quantas? Ou quantas. Então, por isso que fala que são variáveis. Invariáveis. Quem de vocês estuda diariamente? Aí, invariável quer dizer que não vai sofrer flexão. Não flexiona, tá? Beleza. Muito bem, aqui um quadro de pronomes indefinidos para vocês. Trouxemos uma questão, uma grande maioria para você poder aí estar, né, passeando por esses pronomes indefinidos, beleza? E assim a gente vai trazer para vocês os relativos. Os relativos, eles têm como exemplo também variáveis e invariáveis, e aqui a gente já venceu quando são variáveis ou não. Está aqui o nosso exemplo e vamos aqui entender. Conseguiu o emprego que tanto queria, né? Vamos lá. Esse que aí é o pronome relativo, por quê? Porque está relacionado a quem? A palavra emprego, okay, tá? Por isso que volta, é relativo. Né? E aí você pode estar buscando, voltando à aula, quantas vezes necessário, né? Fazer as suas anotações. E é isso, colocamos para você as classes gramaticais aí ou seja, variáveis, tá? Por quê? Porque elas aí se modificam em gênero, número e grau. Beleza? Muito bem, chegou a hora do Trabalhando Gênero. Vamos lá ver o que você tem que fazer? É bem simples, você vai criar aí um poema com o tema classes de palavras variáveis. E aqui você tem todas as orientações, faça muito bem aí o seu trabalho e